Olá, pianeiros! Nesse vídeo eu vou falar sobre quanto vale seu piano na sua região. Existe diferença de estado para estado? Qual que é a diferença? Como você pode saber o quanto vale o seu piano na sua região? Existe diferença entre estado e estado? Existe sim. Bora ver? Bom, pioneiros, hoje nós vamos falar sobre o seu piano tem diferença de cada região? Nós temos que pensar assim que o Brasil, ele é continental, ele é muito grande, tem vários estados. Cada estado é praticamente um país, é muito difícil de você conseguir, é muito longo, é muito complexo, né? Você pega do norte ao sul do país, é muito comprido, né? Então, realmente, se você pegar um país menor, realmente o piano ele vai valer em um mesmo lugar, em um mesmo local, tem as suas regiões, mas como elas estão muito juntas, então não tem como você conseguir mudar o valor, vamos dizer assim, do seu instrumento. Então, é assim, cada estado ele tem o seu ICMS, então cada estado ele vai cobrar um valor. Se eu pegar o piano, vamos supor, e vou vender aqui em São Paulo, ele tem um ICMS. Se for, por exemplo, lá no Paraná, é outro ICMS. Se for lá no sul, lá no é outro ICMS. Se for no Nordeste é outro ICMS. Em Minas Gerais é outro ICMS. Então, isso daí existe uma diferença que a gente tem que calcular e pensar. Existe uma diferença de locomoção também. Então, você vai comprar um piano aqui em São Paulo, você vai andar até lá, e aí, de repente, a pessoa da região fala assim, olha, se você for comprar um piano, vai ser tanto. Existe a concorrência da sua própria região. Então vamos supor que tem muitos pianos Brasil, por exemplo, é um piano legal, bom, um monte de gente vendendo o piano Brasil, tá? Então ele vai olhar aquilo ali e vai falar, poxa, tem um monte, oferta e procura, né? Isso daí tem muito piano à venda, a pessoa tem que baixar o valor, porque não tem tantos compradores para tantos pianos à venda, tá? Então isso acontece muito, né? Isso acontece muito aqui em São Paulo, tem muitos comerciantes, muita gente vendendo, e aí ele não consegue vender, ele acaba baixando o preço, porque o custo de vida aqui é muito alto também, então ele abaixa o preço para conseguir pagar suas contas, né? Deveria aumentar, mas não abaixa, porque é a lei da oferta e da procura, tá bom? Então, realmente, se você pegar um Essenfelder, foi feito lá em Curitiba, tá? Então, o Essenfelder vale mais do que aqui. Lá eu vejo hoje, lá um piano sendo vendido a 18, 19, até 20 mil, lá um piano Essenfelder todo reformado, nota fiscal entregue, tá? Não vamos pensar um piano para reformar, tá bom? Agora aqui em São Paulo você vai achar com 12, 13, é o máximo, entendeu? Você não consegue pedir mais do que isso. Por que acontece isso? É lei da oferta e da procura. Tá? Então muita gente procurando uma coisa, não tem o suficiente, aumenta o valor. É basicamente isso o que você tem que pensar. Como tem regiões e as regiões são muito longas, muito grande, então você tem que transportar. Em São Paulo é mais barato, mas para levar para Curitiba acaba ficando o mesmo valor, então eu compro lá, entendeu? Então basicamente é mais ou menos calculado dessa forma. E logicamente que em cada estado nós temos a quantidade de técnicos também que consegue suprir a região. Então tem regiões que não tem afinadores, nenhum afinador. Aí a pessoa acaba pegando uma chave de afinar e acaba tentando aprender a afinar, e ali vai evoluindo bem aos poucos. Tudo isso a gente tem que levar em conta. Por que o seu piano na sua região vale tanto e na outra região vale tanto? Por esses fatores. Então não é outra coisa, não existe um milagre, tá? Então se você for lá no Nordeste, você tem regiões lá que não tem nenhum afinador, né? Em Manaus tem poucos afinadores e tudo mais. Então você tem que pensar assim, a sua região tem muito piano? Tem muito piano sendo oferecido? Tá? Nós já falamos isso no canal. O piano ele tem que ter uma qualidade, ele tem que estar reformado, ele tem que estar afinado, ele tem que estar em ordem, tá? Esse negócio do piano tá lá 30, 40 anos nunca foi afinado, isso é impossível. Tem até pianos novos que tem que afinar todo ano, às vezes até 2 vezes ao ano. Então você tem que pensar assim, o piano ele tem que estar em ordem. Eu estou dizendo piano todo reformado, tá bom? Mas mesmo o piano todo reformado, ele existe uma diferença de valor de estado por causa disso. Um piano novo, realmente, se você for comprar, vamos supor, um Yamaha, né, novo, zero, lá no Paraná,
tá? Lá tem representante, é um pouco mais barato do que aqui em São Paulo, porque o ICMS aqui em São Paulo é mais caro e lá é mais barato. E nós temos que pensar também o custo do comerciante no caso, né? Você pega um lugar para alugar aqui em São Paulo, é muito mais caro do que lá no Paraná, por exemplo. Tem algumas cidadezinhas menores que o custo dele é menor. O funcionário ganha menos. Aqui em São Paulo, o funcionário ganha mais. Então tudo isso ele tem que colocar dentro do valor. Então tudo isso você tem que pensar. Às vezes as pessoas não pensam, nossa, aí tá barato, aqui tá mais caro. Por quê? Porque realmente tem esse tipo de coisa que a gente tem que pensar. Não é desonestidade da pessoa ou porque o outro tá mais caro, o outro tá mais barato. Não, é o custo efetivo dele da cidade. Cada cidade tem o seu custo, tá? Então nesse vídeo é importante explicar isso aí, porque eu tô tendo muito problema em relação a isso. As pessoas estão falando, nossa, aí tá muito mais barato, minha cidade é muito cara. Mas tem que pensar em todos esses lugares, né? O custo de vida, a oferta e procura. Vamos supor que eu vou pegar um piano, eu vou vender para outro estado, certo? O usado não tem muito. Isso por quê? Porque ele é municipal, então eu vou pagar um imposto municipal e estadual. Quando você pega novos você paga o ICMS porque ele é novo. Aí se eu for pegar um piano e vender para outro estado, existe diferença do ICMS que eu tenho que pagar essa diferença. Tá bom? Então assim, isso daí é muito importante, mas também você tem também o transporte, né? Você vai tirar daqui de São Paulo, você vai levar lá para o sul, por exemplo, Santa Catarina, você vai levar para outros estados, você tem o custo da viagem. Isso daí não tem como, vai ter que sair de alguma forma, né? Você vai ter uns profissionais ali trabalhando e fazendo esse serviço, tá bom? É até justo eles serem remunerados por isso. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Dá o like aí pra gente. Até mais, pianeiros!